Olá, amigos. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica e no vídeo de hoje, pessoal, eu quero apresentar para vocês a placa de controle do portão eletrônico. Eu vou estar fazendo uma demonstração sobre essa placa, mostrando todos os componentes que nela existem e, além disso, eu vou estar falando também sobre o funcionamento de cada etapa dessa placa. E para isso, eu tenho também em mãos o diagrama esquemático dela. Aqui, pessoal, a princípio, aqui está o diagrama esquemático dessa placa, né? Que eu estou relatando, que seria essa placa aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela é essa placa. Essa placa aqui, exatamente isso. Aqui eu tenho ela por cima, aqui eu tenho ela por baixo, né? Olhando ela por baixo. Seria isso aqui. Opa, deixa eu voltar aqui novamente. Ela seria isso aqui. Ela seria isso aqui. Aqui, exatamente aqui, ó. Então aqui é a parte de baixo da placa, né? Agora eu vou mostrar novamente a parte de cima, que seria isso aqui. Exatamente isso. Então, pessoal, eu vou estar a princípio falando um pouco sobre essa parte aqui, né? Aqui, ó, essa placa, ela tem um sistema de fonte linear, que é o sistema mais antigo, né? Hoje já tem algumas que são com fontes chaveada. Essa aqui, no entanto, é uma fonte ainda linear. Então, eu tenho aqui o transformador, eu tenho aqui alguns capacitores, né? Eu tenho aqui também, deixa eu pegar aqui, para mostrar aqui para vocês como que seria. Não sei por que voltou aqui, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, seria aqui. Então, ó, como eu relatei, ó, aqui eu tenho o transformador, que é onde entra a tensão da rede elétrica, no caso de 220. Aqui assim, ó, eu tenho uns capacitores de filtro, né? Que vai filtrar, né? A tensão lá depois de retificada. Aqui eu tenho dois trimpotes. Esses trimpotes aqui, eles ajustam a força do motor, né, no caso da embreagem, e também o freio, né? Tudo isso aqui eu vou estar falando a respeito lá no diagrama esquemático, né? Aqui eu tenho aqui um componente de proteção, né? Componente de proteção que está na entrada da rede. Eu tenho aqui dois relés, que é o que fazem lá a comutação para o motor girar para os dois lados, né? Direito e esquerdo. Aqui eu tenho um triac, né? Aqui eu tenho um triac, que é o que vai levar aqui a alimentação negativa, a negativa no caso, né? Da rede, ou melhor, o neutro da rede para o motor. Aqui eu tenho esse cara aqui, esse componente aqui, ele parece um circuito integrado, mas na verdade, esse componente aqui, ele é um acoplador óptico. Nós vamos falar dele lá no esquema. Aqui eu tenho a chavinha que eu costumo chamar de NA, que é normalmente aberta. É uma push button, né? Essa chavinha aqui, ela serve para gravar os controles remotos, né? Através dela. Aqui eu tenho três jumpers. Esses jumpers eu vou falar para vocês também sobre eles. Aqui eu tenho a placa. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Aqui eu tenho a placa receptora de RF, né, que recebe a informação do controle remoto. Vou falar sobre ela também. Aqui eu tenho os bornes, né, que no caso aqui seria neutro e fase da rede. Esses dois primeiros.
colocar aqui para que vocês vejam. Esses dois primeiros aqui é os dois da rede elétrica, né, onde entra o 220, no nosso caso aqui, da nossa região, 220. Esses outros dois da frente aqui, onde é ligado o capacitor, né? O capacitor ele trabalha em conjunto com o motor. Esses dois aqui, ó, onde está escrito aí W e V, aqui é também onde vai ligado o motor. Vai ligado, um dos fios gira para um lado e o outro gira para o outro, né? Esse U aqui é onde é ligado o neutro da rede, ou melhor, o neutro do motor, né? É ligado aqui nesse terminal. Aqui eu tenho um borne que está escrito 12 volts, né? 12 volts GND. Esse 12 volts aqui, ele é utilizado para algumas coisas, para alguns tipos de acessório. Como, por exemplo, a barreira eletrônica precisa de uma tensão de 12 para alimentar ela, né? E aí é utilizado esse borne aí. Aqui eu tenho os dois fins de curso, né? Que é o FA e o FF, seria fechamento e abertura, né, do portão. Esse borne aqui, ó, é o da botoeira. Vocês estão vendo aí, ó? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Deixa eu melhorar aqui um pouco. Esse bornezinho aqui, ó, é exatamente o da botoeira. Essa botoeira aqui, em alguns estabelecimentos comerciais e até mesmo residência, eles colocam uma chavinha NA também, e quando você aperta a chavinha lá dentro, que vai estar ligado aqui a fiação, o portão vai abrir ou fechar. Nesse caso, dispensando o controle remoto, né? Esses dois aqui, ó, um é GND, esse da direita aqui, né? E o outro da esquerda aqui é o que vai para a antena. Pode até ver que tem um pedacinho de fio ligado aí. Isso é a antena dessa placa. Então, pessoal, dito isso, nós vamos começar. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos começar pelo esquema. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou começar falando sobre esse borne aqui, ó. Opa, acho que eu fiz alguma coisa aqui. Desmanchar aqui. Vou botar essa cor aqui que fica mais... Vamos lá. Vai ser aqui, ó. Esse borne aqui, ó, tá escrito 1 e 2. Aqui é onde entra a rede elétrica. Veja que tem duas fiações aqui, ó. Uma passa pelo fusível e a outra segue direto aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, no borne 1 aqui, ó, a fiação ela vem e ela vai direto lá no terminal 3 do transformador. O outro lado, ele passa, o outro lado da rede, no caso, ó, ele passa por um fusível e depois do fusível tem aqui entre o fase e o neutro, tem aqui um componente que é chamado de varistor. Esse componente ele tem a função de proteger o circuito no caso de uma sobrecarga de energia. Normalmente, esses varistores eles têm um limite de tensão que eles suportam. Geralmente, que eu tenho observado aí, esses aqui principalmente, é em torno de 230, 240 volts. Ou seja, se a tensão da rede ultrapassar esse valor, o que vai acontecer? Ele vai entrar em curto. Aí veja, a tensão que está vindo aqui, ó, ela passa pelo fusível. Em vez dela seguir em frente, ela vai passar pelo varistor e vai sair do outro lado aqui no neutro. Quando isso acontece, quando fecha curto entre a fase e o neutro, o fusível vai abrir. Abriu o fusível, obviamente, para cá não existe mais energia elétrica para cá, né? Fica interrompido o caminho aqui, né? Aqui, pessoal, se vocês olharem aqui, quer ver, ó? Aqui eu tenho, pode observar que aqui eu tenho uma chavinha, que é a SW, deixa eu ver aqui, se eu aumentar aqui, seria a SW1,
ver aqui, exatamente isso, seria SW, não, seria a S1, melhor dizendo, né? Então, ó, daqui do pino 2 para o pino 3 seria o chaveamento para 220. Pode ver que está chaveado aí para 220. E se eu colocar do pino 2 para o pino 1, aí seria o chaveamento para 110, no caso, né? Nesse caso aqui, ela já está chaveada para 220. Então, o que que acontece? Aqui, ó, eu vou até pegar aqui agora para mostrar para vocês. Aqui, ó, no primário do transformador, onde entra o 220, eu tenho uma senoide de 220, que é mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, entrada de 220. No secundário, aqui, ó, deixa eu fazer novamente aqui, ó. No secundário, eu tenho aqui uma tensão por volta de 12 volts. Aqui, pessoal, eu já tenho, ó, uma senoide, representar ela aqui mais ou menos, para desenhar eu não sou tão bom, mas dá para vocês entenderem. Então, ó, percebam que aqui eu tenho a senoide, que é grande, a senoide grande, deixa eu fazer aqui na outra. Deixa eu melhorar ela aqui um pouquinho. Vou fazer assim. Ok, tá bom. Só para mostrar, tá ok. Aqui, ó, o que que acontece? Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. Olha só. Nessa primeira senoide aqui, eu teria o 220 da rede elétrica. Percebam que aqui eu tenho bastante energia, né? Chegando nesse transformador. E já no secundário dele aqui, ó, no terminal 4 e no 5, eu tenho uma senoide menor, porque aqui eu tenho apenas 12 volts, né? Então a senoide ela é bem menor. Convém eu mostrar aqui para vocês que o desenho saiu um pouco menor. Esse aqui, por exemplo, ó, saiu um pouco menor que esse aqui, mas é por causa do desenhista mesmo. Na verdade, o tamanho que é em cima, o semiciclo negativo, positivo, é do mesmo tamanho do semiciclo negativo. Isso aqui foi apenas por questão de sair mal mesmo o desenho, né? Então, o que que acontece? Deixa eu apagar aqui, para a gente dar continuidade. O que que acontece? Aqui, ó, no secundário do transformador, eu tenho 12 volts de corrente alternada. Essa tensão alternada, ela vai entrar aqui, ó, tá vendo? O pino 4 entra aqui. Deixa eu marcar aqui para que vocês realmente entendam. Olha lá, o pino 4 ele está entrando aqui e o pino 5 do transformador, ele está entrando aqui, ó, no meio desses outros dois diodos. O que que vai acontecer, ó? Do lado de cá, aqui nesse lugar aqui, ó, nesse lugar aqui, vai sair 12 volts de tensão contínua pulsante. Por que pulsante, pessoal? Porque aqui, ó, nesses dois diodos aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, onde está escrito ACOPT, eu não tenho aqui um capacitor de filtro. Eu tenho apenas os diodos que estão retificando essa tensão alternada. Ele está transformando ela de alternada para corrente contínua pulsante. Vou fazer aqui para vocês verem como que seria. Ó, num primeiro momento, eu tenho isso aqui, ó, que é a alternada do lado de cá. Aqui, já no ACOPT, eu tenho a onda desse jeito aqui, ó. Ela é exatamente assim, ó. Não é assim um bom desenho, mas dá para vocês entenderem. O que que acontece? Para ela ficar contínua, para ela ficar um risco assim, ó, retinho, mais ou menos assim, eu precisava colocar aqui um capacitor de filtro. Mas esse capacitor, ele não vai ser colocado aqui, porque o fato de ele não existir aqui tem um motivo.
E lá na frente a gente vai ver qual é o motivo de ele não existir aqui. Aqui, pessoal, eu tenho aqui outro diodo. Olha só que curioso. Esse diodo aqui, ó, esse D4 aqui, ele está separando essa onda aqui, ó, que ele separa essa onda da outra que vai estar aqui depois do capacitor. A senoide, depois do capacitor, ela seria assim, ó. Eu vou desenhar nessa mesma aqui para que vocês entendam. Ela seria assim, ó. Não, peraí, melhor. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Então, ó, nesse ponto ACOPT, eu tenho essa senoide aqui que ela é pulsante, né? E depois que passa por esse diodo e é filtrada por esse capacitor, eu tenho ela mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, vou até pintar aqui para que vocês vejam. Quer ver? Deixa eu ver se vai dar para pintar. Tá vendo, ó? Esses buracos que tem aqui, eles são tampados através do filtro. Através do filtro eles são tampados. Então ela fica reta, não tem essa ondulação. Bom, o que acontece? Deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. Esse ponto aqui, ACOPT, nós vamos ver lá na frente o que nós vamos fazer com ele. Ele é muito importante lá na frente. Aqui, pessoal, depois do filtro, eu tenho 12,8 volts. Essa tensão aqui, ela vai entrar nesse CI aqui, LM7805. E esse CI aqui, pessoal, olha lá. Observe que o 12 ele sai daqui, entra no pino 1 e sai no pino 3. No pino 3, eu tenho aqui, ó, uma tensão de 5 volts. Esse 5 volts aqui, eu vou utilizar ele em vários lugares no circuito. Inclusive, um dos lugares que eu vou utilizar ele, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou utilizar ele aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, ó. Vou utilizar ele aqui, ó. Nesse circuitozinho aqui, ó. Isso aqui é a plaquinha que eu mostrei para vocês, que recebe o sinal que vem do controle remoto. Tá nessa plaquinha. Pode observar aqui, ó, que ele entra aqui, ó, no terminal. Deixa eu ver que terminal seria esse. Ele entra no terminal 4 e no terminal 5 da plaquinha. Os 5 volts, né? E aqui, ó, eu tenho no terminal 1, eu tenho a antena, que eu mostrei para vocês, né? Que recebe a informação do controle remoto. E aqui no pino 7, eu tenho o RF Data. Isso aqui, pessoal, ele vai lá no microcontrolador. Para que a gente chegar lá, eu vou mostrar para vocês o que ele realmente faz lá. Vamos dar continuidade aqui. Ok, então, essa tensão, ela sai aqui, ó, ela é filtrada por esse capacitor. E eu tenho aqui, ó, antes na entrada do CI, eu tenho um capacitor 5, que é de 1 nanofarad. E depois do CI, na saída, eu tenho um C6, que é de 100 nanofarad. Esses capacitores aqui também, pessoal, eles são importantes porque eles pegam os ruídos de alta frequência, eles pegam eles e jogam para o terra, né? Então, ele faz com que o circuito integrado funcione perfeitinho, né? Ok, vamos lá. Agora, eu vou falar para vocês aqui, deixa eu ver aqui onde que eu vou falar para vocês. Vou falar aqui a respeito da tensão de 12. Tensão de 12. Essa tensão de 12 volts aqui, pessoal, 12,8, se a gente observar, ela vai entrar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ela vai entrar aqui, ó, nos relés. Tá vendo aqui, ó, os relés de potência? Esses relés aqui são os dois caras, esse e esse aqui de baixo. Deixa eu colocar aqui ó, esse cara aqui e esse aqui são eles que vão fazer o chaveamento da tensão para alimentar o motor.
Aqui, ó. O motor está aqui, ó. Ele vai alimentar aqui. Então, o que que acontece? Esse 12 volts, ó, ele entra aqui, ele passa pela bobina do relé, sai do outro lado, chega no coletor desse transistor aqui, ó. Chega no coletor e sai aqui no emissor. Que hora que essa tensão vai sair no emissor? Ela vai sair a hora que chegar o sinal aqui na base do transistor. Observem que aqui, ó, eu tenho direção W. De onde vem essa direção W? Vamos lá analisar. Ela vai estar aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, no pino 15, eu tenho a direção W. Então, aqui, ó, vai sair uma tensão de 5 volts, que inclusive, pessoal, essa tensão aqui é o seguinte, ó. Se a gente observar aqui, ó, esses 5 volts aqui, é aqueles 5 volts que está vindo lá do CI, que eu mostrei lá em cima, lá no início. Deixa eu mostrar aqui de novo, ó, tá vindo aqui, ó. Tá vindo desse cara aqui. Então, essa tensão, ela entra aqui no CI, no pino 1, para alimentar o microcontrolador. Inclusive, eu costumo dizer que o microcontrolador, ele é o cara que é responsável praticamente por tudo nesse circuito. Tudo que há nele depende desse microcontrolador. Então, o que que acontece? Essa tensão que entra aqui, ela passa pelo micro e ela sai em alguns terminais desse micro. Aqui, por exemplo, ó, ela está saindo no pino 5, né? Aliás, no pino 15, que vai lá para... Vai aqui, ó. Ela entra aqui, ó. Então, ela chega aqui, chega na base do transistor, faz o transistor conduzir. Então, a tensão que entrou lá em cima, no pino 5 do relé, ela sai no pino 4, chega aqui no coletor do transistor e vai para o terra. Nesse momento, o transistor vai fechar. Vai fechar e vai mandar... Deixa eu apagar aqui algumas. Ele vai fechar, ó, e vai mandar um lado da rede elétrica. Tá vendo aqui, ó, fase? Ele vai fechar, no caso, o 1 com o 3 e vai mandar aqui, ó, no terminal 1 no terminal 1 do motor. E o motor vai girar para um lado. É assim que funciona. Aqui, pessoal, antes já vou falar logo desse cara aqui também, ó, esse diodo. Esse diodo aqui, ele vai em paralelo com a bobina do relé. Esse diodo, ele faz o papel aí que é chamado de roda livre. Futuramente eu vou fazer um vídeo falando como é que funciona e por que esse diodo aí em paralelo com a bobina do relé. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo para que vocês entendam. Aqui embaixo, ó, acontece a mesma coisa. Entra aquele mesmo 12 volts que entra aqui, ó, aqui em cima, ele entra também aqui, ó, no outro relé que vai fazer o motor girar para o outro lado. Então ele entra aqui no pino 4, sai no pino 5, vai no coletor. A hora que chega o sinal aqui, ó, direção V. Deixa eu lá de novo no CI. Olha lá, quer ver, ó? Direção V sai no pino 12. Então, no pino 12 vai sair uma tensão de 5 volts. E essa tensão de 5 volts vai vir aqui, ó, vai chegar na base do transistor novamente. A tensão que entrou lá em cima, passou pelo relé, chegou no coletor, vai passar pelo transistor e vai para o terra. Quando isso acontece, o relé fecha o terminal 1 para o terminal 3 e aí vem no terminal 2 do motor, fazendo o motor girar para o outro lado. É assim que funciona. O diodo roda livre eu já falei, vou fazer um vídeo depois sobre ele para que vocês entendam, né? E aí, bom, vamos ver aqui o que eu vou falar mais a princípio. Deixa eu falar aqui da embreagem. A embreagem, pessoal, é o seguinte. Antes, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui. Ó, aqui eu tenho esses dois caras aqui, que são dois trimpotes. Um é da embreagem, como eu havia falado, né? Um é da embreagem. Esse aqui, ó. O que que acontece? Quando você gira ele para a direita, se a gente olhar aqui pela faixa, ó,
Para a direita aqui, a faixa está mais larga. Significa dizer que o motor ele vai trabalhar com mais força, né? Ele tem mais força. Se você girar ele contrário para o lado da faixinha aqui mais fina, você vai diminuir a força do motor. Para que isso existe? Exatamente porque o motor ele precisa da força só para levar o portão. Não há necessidade de você colocar muita força no motor, porque se porventura um animal ou às vezes uma criança ficar no meio ali e o motor tiver com bastante força, ele vai imprensar aquela criança ou de repente algum animal, né? Então é exatamente para isso que existe esse cara aqui. Esse outro aqui, que é o freio, eu vou falar para vocês na continuação desse vídeo, para que não fique muito extenso, né? Então, vamos aqui, deixa eu só falar aqui uma coisinha. Bom, eu vou falar no próximo vídeo, eu vou dar continuidade aqui falando um pouco sobre essa embreagem, como é que ela funciona, e também vou falar sobre o freio, né? Então, meus amigos, por enquanto eu vou ficar por aqui, mas eu gostaria antes de pedir para que, se você gostou desse vídeo e quer ver outros vídeos meus, assine o meu canal, ative aí o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, você certamente será lembrado. E também não deixe de curtir, né? Deixando aí o seu joinha. Por enquanto, agradeço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.